Olá, sejam muito bem-vindos ao Cast RH, o podcast do Núcleo de RH Estratégico do programa Empreender da Assim. Esse é o nosso segundo episódio e hoje vamos falar aí de um tema que já vem há algum tempo aí sendo pauta, né, dentro de várias empresas, de vários RHs, que é a NR1. E para essa nossa conversa de hoje aqui, eu tenho um convidado muito especial, o Jorge Coelho, para conduzir aqui esse assunto e falarmos um pouco mais na prática sobre a NR1. Jorge, se apresenta aí, por gentileza. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo Cast RH, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouco sobre esse tema que é objeto de muitas dúvidas. E falando um pouco da minha trajetória, eu atuo na área de saúde e segurança do trabalho há 20 anos, com diversas iniciativas, desde ergonomia, que é a minha formação de base, junto com a fisioterapia, sou ergonomista certificado nível sênior pela Abergo. No Brasil, somos em poucos profissionais, técnico em segurança do trabalho e advogado. E gosto muito desse tema que para alguns é novo, mas a gente já vem trabalhando com ele há muito tempo. Legal, Jorge. Muito obrigada aí por ter aceitado, né, o nosso convite. É nosso parceiro, já participou de outras ações do Núcleo também conosco, né, falando sobre isso. E para a gente iniciar, então, Jorge, vamos do começo. Explica aí o que é a NR1, né, na prática, né? O que mudou, por que, né, agora fala tanto sobre isso? Certo, Amanda. Vamos lá. A NR1 ela é de 1978, então ela faz esse ano 48 anos e ela foi passando por diversas modificações ao longo do tempo. Essa modificação que nós estamos falando, que é a principal, ela não acontece em 24, ela acontece em 2022, quando nós tínhamos uma norma, a NR9, que era do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que passa para a NR1, para o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, dentro de um programa maior, o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E o que pouca gente sabe também é que ela é uma cópia de uma tradução da ISO 31001, que é uma norma internacional de padronização para a gestão de riscos. Então, a NR1, esse texto original dela, ela vem dessa norma ISO com uma atualização brasileira para uma modernização da gestão de riscos ocupacionais. Então, a NR1 ela passou por diversas alterações. Antes de 22, ela era uma norma que só tinha uma obrigação dela, que era, algumas empresas ainda usam, que era a ordem de serviço, que era um manual de segurança para os trabalhadores, e que, então, a partir de 2022, entram os riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos e de acidente nesse novo programa que é o PGR. O que aconteceu em 2024, que é o motivo que nós estamos aqui agora, e nunca se falou tanto em SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Primeira coisa, NR1 ela é uma norma de saúde e segurança do trabalho, primeiro ponto. Segundo, a grande mudança foi uma vírgula, foi uma ênfase, que incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que são, por definição, riscos ergonômicos organizacionais. Então, houve ali uma inclusão explícita e expressa para que as empresas também pudessem ver essa categoria de riscos que já existiam. Já existiam em diversos lugares, na literatura internacional, na ergonomia organizacional, na NR17, e agora tem cada dia ficado mais clara a inter-relação entre essas duas normas, e também, muito claro, no anexo 1 e 2 da NR17. Lá já tinham as palavras riscos psicossociais para operadores de checkout, supermercados e operadores de telemarketing, né, no anexo 2 da NR17. E lá já tinham algumas das coisas que contemplavam o que eram esses riscos, e foi minha experiência em ergonomia desde 2012, 2013, 2014 em diante, em grandes empresas operadoras de telemarketing, que a gente começou a ter esse contato. Legal.
E, né, na sua visão, né, principalmente ali, né, o trabalho que você faz hoje, acompanha várias empresas, está acompanhando esse processo desde o início. O que você acha que causou nas empresas esse nervosismo, essa vírgula que colocaram, né, do risco psicossocial? Foi um grande movimento midiático que aconteceu. Criou-se uma bandeira, uma nova marca, NR1, como se a gente só tivesse uma NR, Sim. a NR1. E, na verdade, nós temos hoje 38 normas regulamentadoras, né, normas gerais, como a NR1 é um exemplo, NR7, NR6, 5, entre outras. Normas especiais ou específicas, que são para alguns ramos específicos de atividade, e também normas para determinadas situações, como, por exemplo, transporte de cargas, trabalhos aí que envolvem altura, espaços confinados, situações específicas de trabalho. Então, o que causou, Amanda, esse alvoroço foram dois movimentos. Tá? Primeiro, o midiático, muito forte. Então, a própria nomenclatura psicossocial, né? Um alinhamento com o psicólogo, psicológico, e o social com o assistencial, né? Esse movimento de... agora, uma palavra, um termo-chave, que é a saúde mental, porque observou-se um grande número de atestados do CDF, né, que são os transtornos mentais. Isso é um fenômeno mundial, global, o aumento de depressão e ansiedade principalmente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já prevê que nos próximos 5 anos esses serão as principais causas de afastamento no trabalho no mundo. Então, é um fenômeno mundial. Onde que o Brasil está na frente? O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então, com esse aumento da estatística desses atestados, desse adoecimento, foi que surgiu essa ênfase, mas era algo que já estava explicitado. Então, algo que nós já estávamos trabalhando, já havíamos falando, mas que não tinha, então, esse excesso de demanda, de entendimento desses fatores psicossociais como riscos presentes no trabalho. Até porque dentro ali também de algumas organizações, não todas, né, mas já vinham trabalhando muito essa questão de qualidade de vida, esse olhar, esse cuidado, mas era de uma forma mais leve, não tinha essa obrigatoriedade. Sim, eu inclusive no início da minha carreira profissional atuei com a bandeira da minha empresa, era qualidade de vida no trabalho. E como nunca era obrigatório, ginástica laboral, palestras de conscientização, até mudou essa semana na CLT a conscientização do colo de mama, colo de útero e também de próstata. Enfim, qualidade de vida do trabalhador. Então, um tema muito pouco abordado no Brasil, um tema visto como custo, ginástica laboral é obrigatório, ou não é? É uma medida de prevenção, entre outros. E agora a NR1 também, né, essa vírgula, né, dos riscos psicossociais, eles vêm para trazer um resgate da qualidade de vida. E, não sendo obrigatório, muitas empresas preferiam não fazer. Apesar de que grandes empresas, principalmente as multinacionais, com uma gestão mais adiantada, né, uma gestão mais profissional, elas já buscavam esses mecanismos para buscar a saúde dos trabalhadores. E como, na prática, como que você tem visto a movimentação das empresas? Dos RHs, das empresas, como que está atualmente? De uma forma geral, Amanda, a maioria das empresas estão adiando a adequação, né, dessa nova obrigação. Existem movimentos políticos e sindicais nesse sentido. Ontem mesmo saiu uma notícia de uma entidade federal que entrou com uma ADPF diretamente no STF, pedindo para que não houvesse, né, aplicação de multas por esses fatores. E isso se deve também à subjetividade
que um pouco do que o tema traz, né, e do entendimento que as pessoas ainda têm sobre um assunto que é estigmatizado, né? Quando nós falamos desse tipo de adoecimento, são assuntos ainda estigmatizados por parte geral, né, da população brasileira, não são assuntos ali tão bem tratados. Muitas empresas até sendo expostas na mídia por situações envolvendo problemas jurídicos ali de tanto do adoecimento quanto de assédios e outros riscos psicossociais. Então é um assunto que a gente verifica que ele veio para ficar. É um assunto que ele não vai sair de pauta. Nós esperamos que não tenha o adiamento, falta 1 mês e alguns dias para o prazo final, né? Hoje é o dia 8 de abril. E a gente também observa que é igual imposto de renda, né? As pessoas vão deixar para a última hora. E o processo todo, ele envolve o principal ponto, que é ouvir os trabalhadores. Se existe ou se não existe ali a presença de riscos psicossociais e eles existindo, medir, né? A gente sempre dá o exemplo do ruído. Eu chego no ambiente de trabalho, tem ruído ou não tem ruído? Tendo ruído, eu preciso medir, né, para verificar qual é a quantidade. E a mesma lógica sistêmica dos riscos psicossociais, né? Então, nós temos ferramentas e todo um método de trabalho para poder identificar isso de forma rastreável, até o ponto que se um auditor fiscal pedir essa documentação, e já estão pedindo, mesmo antes da obrigatoriedade, para que a empresa comprove se ela ouviu, abriu espaço para os colaboradores, trabalhadores poderem, enfim, exatamente. E aí, falando aí nesse tópico que você trouxe, o processo, fazer toda essa escuta, vai um tempo, né? Compartilha um pouquinho, então, como que funciona ali, né? Fazer a NR1. Quem que faz a NR1? Qual é o profissional que vai estar lá na empresa? Como que é essa condução ali até, né, a empresa ter lá o laudo, ter as coisas? Porque hoje em dia fala muita coisa. Hoje em dia tem curso de NR1 para todos os lados, vários tipos de profissionais falando sobre a NR1. Exatamente, tem mesmo. Eu utilizo o meu LinkedIn diariamente para desmistificar alguns desses pontos que estão sendo falados. E aquilo que a gente colocou logo no início. A NR1 é uma norma de saúde e segurança do trabalho. A NR4, ela traz o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Nesse SESMIT tem enquadramento dos profissionais que são de SST. Nós temos o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o profissional também de auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem do trabalho, e a norma também deixa lá outros. Nesse contexto, a ergonomia ela entra como, na nossa visão, e também da Associação Brasileira, como quem é o responsável por identificar e levantar junto a uma AEP, uma análise ergonômica preliminar. É uma equipe multidisciplinar, mas não tem um profissional. Hoje nós falamos que é um envolvimento, e é engraçado isso que eu vou falar, dentro desse movimento. A diretoria nunca chegou na SST. Hoje, quando nós entregamos o inventário de riscos psicossociais, porque não existe relatório diagnóstico, a diretoria quer ver. Eu quero ver como é que está a minha empresa. Isso nunca aconteceu. Eu falava, mas você nunca entregou um PGR? A diretoria nunca viu o PGR? Não, nunca chegava. Agora, o inventário de riscos psicossociais, todo mundo quer ver. Então, jurídico, porque existem temas sensíveis ali dentro dessa condução. Então, o processo todo, ele é feito com uma equipe multidisciplinar e tudo termina com ações, com plano de ação. E o que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar, o Ministério Público do Trabalho vai fiscalizar, são 7 documentos. Então, não é um relatório que eu entrego para a empresa. Hoje tem várias plataformas de RH, de delivery de comida, de várias outras de internet, enfim, vendendo pesquisas. A pesquisa, ela é uma etapa, e ela não é nem o produto final, que é o inventário de riscos.
Então, nós temos a primeira fase, Amanda, uma identificação dos perigos, é isso que a NR1 traz, identificar os perigos. Quem que identifica? Quem está dentro da empresa. Aí uma reunião com gestores, com RH e diretoria da empresa. O que a empresa espera nesse processo de identificação? A principal questão que a gente traz é qual o momento que aquela empresa está, que aquela organização está. Ela está em crescimento, ela está em expansão, ela está em cisão, está em fusão. Esse movimento empresarial, ela afeta necessariamente a organização do trabalho. Então, dentro da identificação dos perigos, nós avaliamos a organização do trabalho. O segundo ponto é a avaliação dos riscos psicossociais, que aí sim entram as pesquisas, os formulários, os questionários. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os workshops, a parte que todo mundo tirava foto dos slides era que ferramenta usar. Sim. E essa é a maior preocupação, que não deveria ser a maior, de várias pessoas. Nós temos mais de 70 instrumentos que podemos utilizar. Hoje no Brasil utilizamos 3 principais, são todos aceitos, e que, enfim, nós utilizamos para gerar o inventário. Né? Então, depois, essa pesquisa, ela gera um inventário de riscos. É ali que vão estar os resultados dessa pesquisa avaliada com os trabalhadores. É uma das formas de ouvir os trabalhadores. E aí a gente cruza esses dados da identificação dos perigos com os riscos e vamos para a terceira etapa, que é a construção da matriz de risco. O quanto que aquele risco tem de probabilidade e severidade, ou gravidade, severidade, numa matriz de risco, que vai de 1 a 25. Essa matriz é feita dos números 1, 2, 3, 4, 5, em ambas, e eles são multiplicados. Então, se eu tenho uma probabilidade 3 e uma gravidade 1, eu tenho 3 baixo risco, então eu coloco ela numa matriz. Uma quinta etapa é eu fazer, então, um plano de ação. Temos o que as pessoas chamam, a norma não traz esse termo, mas é o que popularmente as pessoas que não são da área têm chamado de diagnóstico. Então, tenho o diagnóstico. Eu tenho ali o cenário daquela empresa, os resultados dessa avaliação dentro de uma matriz de risco. O que eu vou fazer para diminuir o risco? Essa é a essência da área de SST, de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu tenho um risco alto, eu tenho um risco 15. Como que eu faço para baixar esse risco? Então, eu tenho um risco 15, a nossa meta é baixar ele para 10. É igual gestão. Como ela vem de uma ISO, uma norma ISO, ela pede, olha, tem um risco alto, eu quero transformar esse risco baixo em 6 meses. O que eu vou fazer para isso? São as ações que serão desenvolvidas. Exatamente. Então, quais são as ações que serão executadas para isso? E aí eu gosto de dar um exemplo, Amanda, que ele fica muito claro quando eu falo com as pessoas e elas entendem. Um dos riscos psicossociais são horas extras excessivas. Note, não são horas extras, são horas extras excessivas. Quando eu tenho horas extras excessivas e isso aparece de alguma certa forma, por isso que eu faço a conexão, né, do momento da empresa, até para saber se isso é momentâneo ou não, a gente tem ali, então, uma situação onde isso foi identificado, isso gera um risco moderado. Vamos supor que chegamos a essa conclusão numa determinada empresa. Como que eu faço para deixar esse risco baixo? Então é muito fácil entender. É muito objetivo hora extra excessiva. As pessoas estão fazendo 2 horas extras por dia. Vamos zerar essas horas? O que a gente vai fazer para isso? Então, isso que a gente vai fazer é o que entra no plano de ação. Então, não tem como nós, da área de saúde e segurança do trabalho, entrarmos nessa área. Por isso que na nossa metodologia, a gente trabalha em conjunto com a organização, com a empresa, para que ela veja dentro do seu processo de gestão e organização do trabalho como ela vai reduzir as horas extras, certo? Aí depois do plano de ação, o 6º documento é o cronograma de ações. Então, eu fiz a ação, quando que eu vou fazer essas ações, quais são os prazos e os responsáveis. E por último, o PGR propriamente dito. Então, os riscos, quando eles aparecem, eles vão para o PGR e são as medidas de ação. Então, vamos supor que a gente identificou as horas extras excessivas. Então, nós fazemos um plano de ação que vai para o PGR para que essas horas extras sejam diminuídas e depois, uma revisão,
nós verificamos se elas foram efetivamente ou não. E assim é com todos os outros riscos psicossociais que existem ali dentro dessa composição. Então, é um processo de gestão, um processo em conjunto. E por isso que nós estamos falando com o público de RH, Exatamente. o RH é fundamental, é essencial dentro desse contexto. Até porque, gente, dentro da organização, né, igual o Jorge trouxe, é o RH, junto com as lideranças, né, ali da organização, que vai pensar, de acordo com a empresa, quais ações que serão definidas. Né? E aí também é onde muitas pessoas ficaram, gente, então, o que a gente tem que fazer? O que a gente coloca? Como que eu vou ter essa qualidade dentro da minha empresa? Então, são várias ações que o RH, ele propõe ali para ser realizado dentro, né, da organização. Nós, do Núcleo de RH Estratégico, né, até trocamos bastante isso, principalmente lá o ano passado, né, quando surgiu tudo isso, né, o Jorge fez até um dos nossos primeiros eventos falando sobre isso lá em março, né, do ano passado já, e a gente, enquanto profissionais ali, também foi colocando que cada empresa estava fazendo, várias ações, não tem uma receita, né, Jorge? Cada empresa vai ser uma. Cada empresa vai ser uma, e aí é o RH dentro da empresa, dentro daquela cultura, que vai traçar quais essas ações. Né? A gente tem de forma genérica coisas que dá para fazer, mas tudo é muito adaptável para a realidade daquela empresa, né? Então, eu vou trabalhar o quê? A conscientização da saúde mental dentro da empresa? Sim, como? É a realidade da sua empresa, é com palestras, é com treinamentos, como que eu vou treinar essa minha liderança? Eu vou criar programas de melhoria de qualidade de vida? Quais? É o que vai da realidade de cada empresa. Então, é por isso também que, enquanto profissionais da área de RH, a gente tem que se aprofundar, tem que entender, né, o que é a NR1, o que faz parte ali da empresa de segurança do trabalho, até onde ela vai, até onde entra o RH ali, até onde vai dentro da empresa também, porque é um conjunto, né? Pra poder dar Perfeito. certo. É perfeito, Amanda. Você trouxe uma visão muito clara e é a nossa maior bandeira estar levando essa clareza que você passou. A gente até fala que o nosso trabalho ele termina onde o da empresa e do RH começa. Eu não posso entregar ou falar o que a empresa vai fazer de acordo com a realidade e as possibilidades dela. Muito diferente de eu te falar, olha, você precisa de EPI, de capacete, de luva e de bota. E aí, nós indicamos isso, inclusive, também no PGR. Você precisa de treinamento de EPI, treinamento de primeiros socorros, treinamento de altura, de espaço confinado, ok. Mas não é a mesma lógica para os riscos psicossociais. Eles não têm uma receita, um pacote pronto. Porque uma ação, ela pode não ter eficácia. E a norma pede que seja medida a eficácia. Como que eu vou medir a eficácia? Se o risco diminuiu ou não. Isso vai aparecer em outra pesquisa, isso vai aparecer em outro momento. Sim. E, Amanda, é bem importante que você trouxe também, porque o receio hoje que nós observamos na empresa, ok, eu recebi todos os documentos, recebi todos os PDFs, todas as planilhas, e agora? O que eu faço? Então, o primeiro passo é entender o cenário, tá? Entender o cenário da organização e, de novo, a palavra-chave é organização do trabalho. Quanto mais organizado o trabalho está, melhor é o resultado da pesquisa. E até aconteceu um fato muito curioso e interessante que eu quero trazer. Uma empresa na área de TI, o resultado dela deu muito bom, deu acima de 9. É difícil empresa ter resultado acima de 9, mas essa empresa teve. E ela questionou, falou, olha, não concordo com o resultado, aqui deu muito bom. Deu muito bom, como e as assim? pessoas, como assim? As pessoas estão com problemas aqui. Eu falei, olha, o meu trabalho é avaliar com ferramentas científicas validadas pelo Ministério do Trabalho e, enfim, a gente fazendo aí uma publicidade, não sei se vai chegar a tempo, mas sexta e sábado agora a gente está trazendo o professor Eduardo Marcato, que é referência no Brasil no tema. Então a gente tem muita certeza do que a gente está falando e trazendo, porque ele participa também da Comissão Técnica Tripartite e do Inmetro, enfim,
o que nós estamos trazendo e passando é aquilo que de fato atende à norma. Como você trouxe também no começo, tem muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver. E nunca vi tanta gente falando de saúde e segurança do trabalho. Agora começaram a falar de ergonomia, mano. Olha lá. E aí você foi ver lá no LinkedIn, nos insights que a gente vai falando, e já tem esse sistema também. E aí essa empresa que eu comentando contigo, ela falou, olha, eu falei, de fato, eu falei, me dá 3 exemplos, então, de afastamentos que você tem por CDF. Eu fui fazendo algumas perguntas e elas foram entendendo que não tinha relação com o trabalho, porque existe o contexto da organização do trabalho, mas também existe o contexto individual da pessoa, né? E isso a gente considera, isso a gente levanta, qual o perfil daquele público, faixa etária, educação, escolaridade, enfim. E o contexto individual que cada pessoa tem de momento de vida. Lá nessa empresa, as pessoas, 90% dos colaboradores trabalhavam e estudavam. Só por aí a gente já tem, né, uma série de situações de sobrecarga mental. Né? Ela trabalha e estuda. Né? A cabeça dela funciona o dia inteiro. E uma outra curiosidade que eu queria trazer, Amanda, é assim, muitas empresas ainda não estão entendendo esse ponto que a gente falou várias vezes. Saúde e segurança do trabalho. Então, todas essas 7 etapas que eu te comentei, as empresas têm sido procuradas, né, por diversas ofertas, né, de diversos profissionais, empresas, mas eles não se comunicam com o PGR. E esse é o ponto de atenção. Então, já recebi de clientes nossos relatórios, né, o nome estava esse mesmo, quando é inventário, né, não inventário de riscos, um relatório, mais parecido com uma pesquisa de clima organizacional, que é o que todo mundo confundiu no começo também, e que é sim uma das ferramentas do plano de ação, pode ser. Não tem, inclusive ela complementa. Né? A pesquisa de clima organizacional complementa o plano de ação da NR1, perfeitamente. Sim, até porque tá ali ouvindo as queixas, o que o colaborador está trazendo ali, ajuda até no plano de ação também mais assertivo para que o que aquele colaborador quer. Perfeitamente. Só que o contrário não é verdadeiro. Então, eu não posso substituir o inventário de riscos psicossociais por uma pesquisa de clima. E aí a gente vê vários movimentos e os próprios RHs confundindo, Amanda. Então, é por isso que a gente tem feito um esforço muito grande de comunicação, porque esse entendimento não vai. E aí, o que a gente pede? Fala, chama teu jurídico para a gente conversar junto, eu preciso que ele esteja aqui para ele poder entender e te explicar, ou explicar para a diretoria o que a gente está tentando falar. Nosso assunto é técnico e normativo. Né? Aí vir um fiscal te pedir esse documento, se apresentar para ele uma pesquisa de clima, ele não vai aceitar, não vai valer. Né? E o que ele vai querer ver são 7 documentos. Então, é algo, né, muito importante, é algo que a gente entende que veio para ficar. Sim. E que vai ser exigido e cobrado devidamente. E que bom. Que bom. Né? Com isso, que todos bom. saem ganhando, Sim, inclusive certeza. os próprios trabalhadores, né? Inclusive, porque o objetivo dele como um todo é tirar fatores presentes no trabalho que adoeçam as pessoas. Esse é o objetivo. Sim. E até falando, né, que bom que veio para ficar, porque até enquanto o RH ali já é uma luta que o RH já vem trabalhando já há muito tempo. Esse cuidado com a saúde mental do colaborador, esse olhar, mas parece que também até o RH sozinho ali não tinha muita força, né, em mostrar para o empresário, para o dono, a importância de cuidar da saúde mental, né, daquele colaborador, que isso ajuda em produtividade, o bem-estar ali, né, como um todo. E aí com a NR1 foi um apoio para os RHs também, agora de mostrar, ó, tá vendo? É importante a gente falar sobre, trazer ações específicas, né? A gente está dentro desse movimento, pensando em qualidade de vida, igual você trouxe, os RHs também ficaram perdidos ali, né? Como que eu faço? O que eu entrego? Que sistema que eu vou utilizar ali para poder executar tudo isso? Principalmente também aquelas empresas que falam assim, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu cuido da qualidade de vida, e aí agora eu vou
fazer isso, qual que vai ser o meu resultado? Teve Perfeito. isso também, Teve né? isso, e aí a gente trouxe uma orientação que muitas empresas já tinham várias iniciativas. Uma recomendação bem simples para você poder comprovar, dica de graça que a gente passa aqui, Amanda, é o seguinte: pega tudo que já existe, as empresas, os RHs já fazem bastante coisa. Uhum. Coloca cada coisa numa lâmina de PowerPoint, ó, e evidencia tudo que vai sendo feito. A empresa, ela falou umas 15 coisas que ela faz. Eu falei, e onde que isso tá? Onde que eu consigo ver isso? Ela falou, lugar nenhum. Eu falei, então, pega foto, evidencia. Ela falou, aqui tem o dia da fruta toda quinta-feira. Eu falei, ó, excelente. Né? É que às vezes tem RH ou empresas que acham que isso não entra. Tudo entra. Tudo né? que faz para melhorar a vida das pessoas. Não, mas eu faço uma ação ali, é um reconhecimento por tempo de casa, é uma comemoração de aniversariante. Eu falei, isso conta, né? Tudo conta. Teve esse movimento também. Tudo conta, gente. Tudo conta, tudo conta. E aí, falando ainda da importância do RH, um outro risco psicossocial bem comum que a gente tem é falta de clareza nos papéis ou nas funções que o trabalhador desempenha. Quem que é o profissional que vai cuidar disso, se não o próprio RH, nessa organização, né, de atividades, de demandas, dos cargos, quais são as tarefas, atividades. Então, a grande palavra-chave é a organização do trabalho. E aí, por isso que a gente sempre traz que o contexto de trabalho ele é importante, inclusive para aumentar ou diminuir o risco. Né? Então, essa contextualização é importante ser feita também, que é um ponto de atenção. Não é só aplicar um questionário, sai um resultado e eu te mando as ações e engaveta. Eu vejo isso principalmente vindo como antes engavetava, né? Hoje arquiva, né? Hoje é PDF, antes era papel. Mas não vai estar mais arquivado esse documento. Esse documento vai ter que ser vivo. O que a gente vai fazer para diminuir isso daqui? Sim. Legal. E falando em organização, né, do trabalho, que isso está dentro da competência do RH da empresa, né? Junto ali com as lideranças, né? Com o diretor, proprietário. E existe, né, hoje em dia, várias ferramentas, temos várias tecnologias que ajudam o RH também a fazer toda essa gestão e organização. E uma delas é a nossa parceira aqui desse podcast, né? Que é a VivaWorks, aí que tem essa tecnologia para RHs. Então, eles têm vários serviços para os RHs ali, ajudar nessa organização, na comunicação com os colaboradores ali. Então, convido vocês que estão assistindo aí o podcast a conhecer um pouquinho mais da VivaWorks e toda essa tecnologia que eles têm aí para os RHs, para ajudar o RH aí no seu dia a dia. Excelente contribuição, Amanda. Inclusive, é um risco psicossocial a problemas ou falhas de comunicação. Bastante. Porque é um problema que nós observamos, existem várias ações que podem ser feitas para uma comunicação ampla, e o que a gente tem feito é entendido ali o contexto social das pessoas para que essa comunicação chegue de uma forma que ela entenda. É como se a gente fizesse o que o marketing faz, né? Você desenha aquela persona, aquelas pessoas, aquelas linguagens, símbolos que elas compreendem, que elas entendem e adapte para a comunicação delas, né? Para que elas possam também acompanhar. Legal. E Jorge, vamos aqui agora para mitos e verdades. Né? Você já falou algumas coisas, já desmistificou ali algumas, mas um jogo rápido aqui, né? Vamos lá. Cuidar da saúde mental é responsabilidade só do RH? Não, de todos. A própria saúde mental está ligada aos hábitos de vida que a pessoa tem, como sono, prática de atividade física, atividades de lazer, porque quando a gente cansa o corpo físico, a gente descansa, a gente dorme, a gente repousa e descansa. Para a saúde mental é o lazer. A forma de descansar é o lazer. A alimentação, qualidade da alimentação, uso de substâncias, remédios, suplementação com vitaminas, é um conjunto muito amplo. E por isso também que até como algumas ações, acaba que os RHs incentivam exercício, incentivam atividade física, tem empresas criando grupos, né, para poder treinar junto, corrida, né, então também tem essa questão do incentivar também, né, que não deixa de ser uma ação ali que está sendo feita dentro da organização.
E a NR1, isso vai aumentar o custo das empresas? O custo necessariamente direto do impacto relacionado à adequação a ela depende muito das formas como ela vai abordar esse assunto. Em um primeiro momento, sim, para uma adequação em relação às pesquisas, em relação às ações, porque ela demanda investimento para as adequações e para o plano de ação. Mas é algo que já é mais que garantido em estudos, em pesquisas científicas, que ele é um investimento. Ele deve ser visto, então, todas essas ações, essa programação, como um investimento na saúde dos trabalhadores. E o estudo mais famoso que tem, americano, ele diz que para cada $1 investido, o retorno é de 4. É um bom investimento. Não um retorno aí num curto e médio prazo. Porém, depende muito como a empresa vai ver. E aí a gente vê ofertas de todos os tipos aparecendo e ocorrendo. Eu quero só cumprir a lei. Quem tem essa visão vai ver só como custo. Agora, não, eu quero cuidar da saúde dos trabalhadores. Essa pessoa vai ver como investimento e vai cumprir aquilo tudo que precisa. E não adianta, quando a gente fala de pessoas, de gestão de pessoas, é investimento. Não, a empresa não funciona, não acontece se eu não tenho as pessoas. Exatamente. Tudo é pessoas, né? Tudo é pessoas. O meu negócio funciona porque eu tenho essas pessoas que estão ali no dia a dia. Então, nada é eu cuidar dessas pessoas, né? O que está muito ligado à produtividade também, né? No trabalho. Exatamente. E pessoas acaba sendo ali uma fatia das despesas, custos que as empresas têm, é muito alta. Então, se não cuidar bem, o resultado vem de outra forma. Mas o que eu posso te garantir é que toda essa adequação é muito mais barata que as multas, as sanções, as penalidades que ela traz. Com certeza. E a empresa pequena não precisa se preocupar com isso? Todas devem se preocupar. Uma das atividades que nós temos na empresa é perícias, e não é raro a gente acompanhar a pessoa, ela era auxiliar de dentista, ela entrou com uma ação alegando que teve depressão por conta do tratamento que ela tinha na empresa, com assédio moral, com diversas coisas. Ela ganhou quase um apartamento dessa ação e era uma empresa pequena. Era uma secretária, essa auxiliar e o dentista, que era o dono da clínica. Então, é geral, todas devem se preocupar, não tem tamanho de empresa. Legal. E para uma empresa que ela quer começar agora, tá ouvindo aqui o nosso podcast, falou, não, né, já tá atrasado, né, começa por aí. Já tá atrasado. Né, que já está aí, mas ela quer começar agora. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, Amanda, seria procurar alguém de confiança dela da área de saúde e segurança do trabalho, entender essas 7 etapas que nós passamos, são esses 7 documentos que ela vai ter que ter, porque é isso que a fiscalização vai pedir, e se conscientizar disso. Eu vejo empresas fazendo muito a mais do que precisa, e isso é excelente, preocupadas em formar comitê, contratar psicólogo, não precisa, tá? Não precisa contratar psicólogo, mas elas fazendo a mais, tá? Muito a mais. Então, o mito que falaram lá era contratar psicólogo, e não é isso. E tem aquelas empresas que querem falar assim, qual que é o mínimo possível? O que eu tenho que fazer para cumprir a lei? Então, nós observamos isso tudo, entendeu? Então, o primeiro passo seria entender que essas 7 etapas serão fiscalizadas e que a empresa tem essa documentação toda para apresentar em caso de fiscalização. Legal. E o que não pode faltar, né, dentro dessa gestão de risco psicossociais para ela ficar bem estruturada? Assim, olha, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum. Olha, cada etapa ela tem ali a sua importância. A essência da norma, o que não pode faltar são 2 pontos. Primeiro, ouvir os trabalhadores. Isso não pode faltar. Inclusive, é um cuidado. Eles têm que se sentir ouvidos e eles têm que ser ouvidos para que a gente cumpra ali esse aspecto. Tá? Eles também devem ser comunicados dos resultados da pesquisa, isso está escrito na norma. E o outro ponto que não pode faltar é engavetar, porque a própria fiscalização vai pedir as ações, o que está sendo feito diante desse risco.
né, dessa pesquisa levantada, disso tudo. Então, e a alteração da organização do trabalho. Olha, ok, a gente veio aqui, avaliou, são esse plano de ação. Quais são as ações sendo feitas e os trabalhadores foram ouvidos. Se fosse simplificar de uma forma a mais simples possível seria essa. Ouvir os trabalhadores e adequar a organização do trabalho. Legal. E Jorge, para a gente finalizar aqui, né, fala aí, deixa aí uma mensagem, uma frase, né, para as empresas sobre esse tema, né, uma mensagem final para elas. A NR1 veio para ficar, apesar de já existir, e as empresas elas serão, então, fiscalizadas em relação a essas obrigações. O que é importante de ser entendido é essa essência que a gente trouxe agora no final, de ouvir os trabalhadores e que as ações sejam feitas e executadas para melhorar a organização do trabalho. Nós sabemos a resistência que o tema de saúde e segurança traz e tem. Nós sabemos que é um tema que agora está sendo cada dia mais falado, mas principalmente procure embasamento técnico, jurídico, legal, para que aquilo que você contratar realmente, de fato, atenda à norma. Diariamente eu tenho visto e falado e recebido diversos tipos de abordagens que não atendem, de fato, o que a NR1 pede, apesar de garantirem e falarem que sim. Então, como é um assunto da área de saúde e segurança do trabalho, procure profissionais da sua confiança que possam te atender e te esclarecer melhor sobre esse tema que veio para ficar e vai ser cada vez mais cobrado das empresas. Com certeza, Jorge. E esse é um tema que não é só sobre norma, mas é sobre o futuro da relação do trabalho. Exatamente. Né? Que mudou, e que bom que mudou, né? Igual a gente falou aqui anteriormente, né? Então, você é empresário, você é RH, a gente tem que olhar, sim, para as pessoas, para os colaboradores, cuidar. E que bom que agora a gente tem, né, tudo isso para poder nos apoiar aí, né? Temos profissionais especialistas nisso, então não sofram sozinho. Entrem em contato aí com a sua empresa de segurança do trabalho, veja o que pode ser feito, estude sobre o tema, se aprofunde sobre isso, sobre as ações, o que pode ser feito, de acordo com a empresa que você está ali inserido. Isso faz toda a diferença ali para a gente poder começar a mudar essas relações de trabalho aí de hoje em dia, né, Jorge? É isso aí. Legal. Quero agradecer aqui, então, ao nosso convidado, Obrigado. o Jorge, ali parceiro do Núcleo de RH Estratégico, né? Ali ele apoia as ações ali do Núcleo, né? Com a Medivo Saúde Ocupacional, né? Agradecer aqui também todo o apoio que você dá aqui aos eventos do Núcleo. Também agradeço, um prazer e uma alegria estar com vocês também. Legal. Pessoal, muito obrigada, né, por acompanhar aqui o nosso Cast RH, o podcast do Núcleo de RH Estratégico. E até o próximo episódio.